Mais um Natcast no ar e hoje vamos falar sobre os perfis comportamentais. E para estar aqui nesse podcast falando um pouquinho sobre os perfis, a gente vai entrar em uns assuntos bem profundos. Hoje, uma convidada especial, a Márcia, ela que é analista comportamental, terapeuta, palestrante, escritora, está aqui hoje comigo no Natcast. Márcia, gratidão. Gratidão por você estar aqui, né, no Natcast para vir falar esse assunto que foi bem polêmico lá no Instagram. O pessoal comentou bastante. Fale um pouquinho de você, né? O que eu não falei da Márcia, porque olha, o currículo da mulher é grande, hein? Imagina, obrigada. Estou super feliz de estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite. Eu tenho certeza que vai ser uma tarde agradável e nós vamos abordar assuntos bem interessantes que vocês vão gostar muito de saber, de conhecer e principalmente de pôr em prática, né? Sim. Para ter uma vida mais leve, uma vida mais feliz, porque nós somos seres emocionais e vivemos. As relações são muito importantes para nós, né? Sim. E como você já disse, é isso mesmo, eu sou analista corporal, terapeuta comportamental, sou escritora, palestrante, sou mãe, sou mulher. E é Essa isso. lista é longa, né? Mas praticamente é isso. E eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Ai, Márcia, gratidão. Márcia, conta um pouquinho, né, de você. Quem é a Márcia, né? O porquê que você escolheu trabalhar nessa profissão. Conte um pouquinho se você é daqui mesmo de São Paulo, se você veio de fora. Eu sou daqui de São Paulo mesmo. Meus pais eram baianos, mas eu nasci aqui, sempre vivi aqui. E a minha profissão era estilista. Olha que legal, adoro, hein? Eu fui estilista por 30 anos quase. Caramba. E o que aconteceu? Eu fiquei doente. Na verdade, eu fui casada com um narcisista. Aí eu fiquei em depressão depois. Fiquei bem doente, fisicamente doente. E aí eu fui procurar ajuda. E passei na medicina convencional, fiz tratamento, depois eu fui para acupuntura. E depois uma amiga me falou sobre análise corporal. Falou, Márcia, vai fazer uma análise corporal. Você foi fazer pra você? Para mim. Não, nenhum interesse em estudar? Não, nada. Só que quando eu era, voltando um pouco, quando eu era adolescente, eu tinha um sonho de ser psicóloga. Mas, na época, o pessoal falava, vai, psicologia não dá dinheiro, psicóloga morre de fome, não tem trabalho, não tem campo. E eu acabei seguindo outra carreira, mas eu tinha esse sonho. E passou aí, quando eu fiquei doente, que eu fui fazer análise, porque eu estava sem me mover. Eu não conseguia pentear os cabelos, me trocar. Eu fiquei imóvel. Aí eu fui fazer análise corporal, mas assim, sem muita... Fui. Eu fiz análise, isso foi no meio do ano, mais ou menos, há 5 anos atrás. Eu fui fazer análise e eu estava, como eu falei, nesse estado, já quase precisando fazer uma cirurgia na coluna. Eu fiz análise, comecei a fazer meu tratamento e quando foi em fevereiro, eu estava curada e eu saí numa escola de samba. Caramba! Num carro alegórico que um amigo do meu irmão convidou. Então, em 7 meses, praticamente, eu fiquei curada. Eu continuei tomando medicação, Sim. mas cuidar do meu emocional fez toda a diferença. Na verdade, o nosso corpo, ele responde às nossas emoções. Então, muitas doenças que as pessoas têm, sofrem com isso, é por causa das emoções. Então, o autoconhecimento, você saber como você funciona, você entender os seus padrões comportamentais, você mudar suas crenças, faz total diferença no corpo. Eu perdi 8 quilos. Caramba! Eu comecei a ter um sono maravilhoso, que eu não dormia bem. Eu passei a dormir 8 horas, tranquilo. Melhorou a ansiedade, as dores. Então, eu tive a minha vida transformada. Eu falei, gente, é isso. Aí eu comecei a estudar, me formei e fiz a transição de carreira. E hoje eu trabalho apenas só como analista corporal. E eu sou extremamente feliz fazendo isso e transformando a vida das pessoas. Ai, que legal. E faz quanto tempo, Márcia, que você trabalha como analista?
Tem 2 anos, 2 anos. só como analista. Só que antes eu já comecei a trabalhar para fazer a transição de carreira, né? Para poder deixar o meu outro trabalho e ser somente analista corporal. E como que foi essa fase aí de transição de carreira? Porque as pessoas também, né, às vezes ficam meio receosas. Ah, eu faço isso tanto tempo, igual você falou, quantos anos? 30 quase. Nossa, 30 anos. Imagine você sair de uma carreira e ir para outra. Como que foi esse desafio para você? Olha, foi assim. Eu primeiro me preparei, né? Então, o que que eu aconselho para as pessoas? Que eles se preparem financeiramente primeiro para essa transição, porque eu precisei reduzir a minha carga horária no outro trabalho para me dedicar um pouco a ser analista corporal. Então, ao invés de trabalhar todos os dias, eu comecei a trabalhar só 3 dias por semana no começo. Sim, E aí eu fazia 3 dias como estilista e 2, 3 dias, né, eu trabalhava aos sábados também, como analista corporal. E aí eu fui pegando confiança, clientes, né? E aí eu fui abandonando e me dedicando mais, porque é uma coisa que é muito importante. Tudo que a gente dedica energia, nós precisamos dedicar a nossa energia. Senão, não flui. não flui, né? Às vezes demora mais para a pessoa conseguir um resultado, porque ela não está dedicando realmente a energia dela. E eu sempre falo que é importante que seja o seu sonho, né? Então precisa ter coragem, precisa se preparar, tanto fisicamente como financeiramente, como profissionalmente, né? E aí você começa a fazer essa transição como eu fiz. Eu fiz durante 1 ano. Então eu fui reduzindo e começando a trabalhar como analista até eu abandonar. E assim, hoje as pessoas ainda me procuram, né? Legal. Falam, ai, você não faz mais? Eu falo, não, eu amo. Eu tenho um segredo que eu vou contar pra você. Eu desenho, por isso que quando você falou assim, Olha. nossa, eu era estilista, eu falei, nossa, que legal, né? E hoje eu tenho como hobby fazer coisas para casa. Legal. Então eu faço decoração, faço mesa Sim. posta, faço coisas, kits para lavabo, assim, tudo bem. Porque eu amo costurar. Eu sinto que é um talento que eu tenho, Sim. né? Só que o outro talento de ser analista, eu acho que é o propósito mesmo. Sim. Sabe, quando você sente que é propósito, e é maravilhoso ajudar as pessoas. Sim. Sabe, transformar. Antes eu já transformava, né? De uma outra forma, através da roupa, do estilo. E hoje eu transformo a alma, a emoção das pessoas. Sim. Então, assim, estou muito feliz. Ai, que legal. E parabéns, né? Porque às vezes é difícil você sair de uma carreira e ir pra outra, passa pelos desafios e tá aí, né? Ô, Márcia, conta pra gente o que é uma analista comportamental, o que uma analista faz. Pois é, então, parece, as pessoas até falam assim, você é bruxa? Tem uma câmera na minha casa, você andou me filmando? Porque assim, todos nós temos 5 traços de caráter. Eu sou formada pelo Corpo Explica. E Adoro o Corpo Explica. Nossa. do Elton Euler. E todos nós temos 5 traços de caráter, que são as nossas emoções, os sentimentos principais. Com base em todas as experiências e vivências que nós vamos tendo durante a nossa infância, que é a época da modelagem, depois vem a segunda fase, que são as experiências, tudo isso vai ficando marcado no corpo. E o Corpo Explica tem um método que pontua. Então, por exemplo, eu olho para você, eu sei exatamente como você pensa, o que é que você gosta, né? Quando você falou assim que você, no começo, quando você começou com o podcast, de gravar, você nasceu para isso, entendeu? Sim. Pelos seus traços. Na verdade, o podcast, eu sempre, não te cortando, mas falando, né, que você falou, você nasceu para isso. Eu lembro, eu fui ter essa memória quando eu fiz uma constelação. Minha primeira constelação começou a vir algumas memórias minhas da infância. O que eu fazia? Eu desfilava com o microfone, aí uma roupa que eu nem sei, acho que era da minha mãe, gigante, que eu falava assim, que eu ia ser apresentadora e que eu ia desenhar minhas próprias roupas. Olha isso, 2 talentos. Então, e você é extremamente comunicativa, cativante. E quais os benefícios da análise corporal? Então, quando você faz análise,
eu mostro, eu que mostro como você Uhum. funciona. Não é uma terapia convencional onde você senta, fica Sim. falando, eu passei por isso, aquilo. Não, eu começo, eu falo. E aí, todos nós temos criança carente e na dor. Criança, acho que todo nessa época a gente está passando por vários desafios, que é da questão da ansiedade e depressão, né? Sim, E como nós adultos estamos com a nossa criança assim aflorada, ferida, né? Aflorada, feridas, ferida. exato. E aí, na análise, mostra. Eu falo de maneira mais dando esse exemplo para ficar fácil das pessoas entenderem. Então, é como se você tivesse 5 crianças aqui dentro da mente, Sim. algumas mais velhas e outras mais menores. Então, eu te falo como cada criança sua funciona, o que é que ela gosta, o que ela precisa, e quando alguma está chorando, eu falo, ó, essa criança que está na dor, essa que está na dor. Às vezes tem criança no porão, que elas estão com tanta dor, tão desesperadas, que elas estão escondidas no canto chorando. E Sim. por isso a pessoa sente ansiedade, sente depressão, fica doente, né? Então, depois da análise, eu falo, aí eu mostro como você funciona, eu te mostro qual criança está na dor, como tirar ela da dor e como manter ela no recurso. Né? É um processo. Então, Sim. primeiro você sabe quais são as suas crianças, como é que elas funcionam. Depois, qual delas está chorando. E depois você aprende a. Não dá para evitar que ninguém belisque suas crianças, né? Durante a vida a gente vai tendo várias experiências, passando por várias dificuldades, que eu falo que é como se alguém chegasse e te beliscasse. Mas você percebe e você vai lá, acalenta essa criança e faz com que ela pare de chorar. E principalmente evita os abusadores. Porque são essas experiências que nós tivemos na infância que causam a dor e depois, durante a vida, nós vamos encontrando com pessoas. Algumas fazem carinho, abraçam, acolhem, outras beliscam, né? Judiam, Sim. fazem coisas que deixam a gente muito triste. Então você tem que aprender isso. Quando você aprende, você tem uma vida de autonomia, uma vida saudável, uma vida leve. Você aprende a quais são as pessoas que de repente me beliscam. Então essas pessoas eu devo evitar. E me aproximar das pessoas que me fazem bem, que me deixam mais à vontade, felizes, né? É um processo e parece mágico. As pessoas ficam impactadas. Elas falam, Márcia, como assim? Eu falo, é assim, elas, como você sabe como eu penso, como eu funciono? Eu falo, porque funciona, funcionou comigo. Em 7 meses, eu fui curada e aprendi a lidar com os meus traços, e aí eu fui estudar, fazer toda a formação, me formei, fui certificada. Sempre nós estamos tendo atualizações. Hoje mesmo vai Nunca ter parei de uma. estudar, né? Não, não pode parar de estudar, porque sempre está aparecendo coisas novas, novas técnicas, e o Corpo Explica é muito preocupado com isso, muito. Para nós nos formarmos, a gente tem que passar por todo o processo. Porque o que acontece muito nas terapias convencionais, se eu tiver uma dor e eu não curar, a gente fala que são abismos. Se eu tiver um abismo e eu não curar, passar pelo meu abismo, fazer a ponte para atravessar esse abismo, quando eu encontrar alguém com o mesmo abismo, nós ficamos dois parados ali, porque eu não sei fazer a ponte. Então, para me formar, eu fiz as pontes que eu precisava para atravessar e para segurar na mão das pessoas e atravessar a ponte com as pessoas, para levar as pessoas do lugar onde elas estão para um lugar saudável, uma vida saudável, feliz e leve. Todos nós temos abismos, todos. E quando você fala, né, o corpo explica, porque o corpo ele fala muito, né, É, Márcia? Eu sempre falo, às vezes as pessoas, elas engolem as emoções e daí isso começa, vai passando um tempo que muita gente fala assim, ai, isso não é verdade, mas sim, ele vai se expondo no corpo, né? exatamente. E o corpo revela. Sim. Então, e os traços, eles não mudam. O que pode acontecer, como no meu caso, eu estava acima do peso porque eu precisava desse peso, porque eu carregava muito o problema dos outros. Por isso eu tive Caramba. dor na coluna. De tanto peso, 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 a minha coluna não aguentou. Eu estava com sobrepeso. Quando eu entendi
todas as minhas dependências emocionais, que eu fui curando isso, automaticamente eu fui como se murchando. Eu fui indo para o meu lugar, para o meu peso ideal. Eu não faço dieta. Eu levo uma vida normal, faço a minha atividade física, mas eu durmo bem, me alimento bem, cuido da minha saúde, mas hoje eu não preciso do sobrepeso. Então, problemas como excesso de peso, depressão, ansiedade, dores. E o mais interessante é que, assim, quando a pessoa chega para mim com uma dor, eu já falo, eu já sei qual criança que está dodói. Caramba. Por causa da dor. Então, tem traços que sentem mais dores de cabeça, enxaqueca. Tem outros que é mais coluna, as costas. Outros é nas pernas. Outro é útero, ovário. Toda a parte de reprodução. São 5 crianças. 5 traços. 5 isso. traços. Fala um pouquinho de cada cada traço um. aí. Eu já fiquei. Porque eu sim, você falou da dor de cabeça, né? Às vezes eu sinto muita dor de cabeça. Muita dor. Então fala aí um pouquinho dos 5 traços das crianças. Então, o primeiro traço, todos os 5 traços são criados durante a milenização, que é quando vai formando na criança toda essa parte de conexões cerebrais, né? Então, o primeiro traço que se forma é o esquizoide, que é quando a criança está na fase intrauterina e é mais a parte do cérebro mesmo. Então, esse é o primeiro traço que se forma. Depois desce, o segundo traço é a oralidade, que pega toda a parte de sensações, que é paladar, é quando a criança começa na fase da amamentação, Sim. que ela começa a ter toda a sensibilidade dela tá aqui, na parte de degustar, de ouvir, de sentir, é o segundo traço. Depois desce para o terceiro traço, que é o psico. Então, o terceiro traço é quando a criança começa a ter... conviver com outras pessoas. Então, ele quer chamar atenção, ele começa a se mover, tocar coisas. Depois vem para o quarto traço, que é no desfraude, que é uma zoca que a gente chama. Aí, quando a criança começa a andar e ela começa a ter as primeiras sensações no esfíncter, e que é quando ela vai realmente para o desfraude. Sim. E o último traço é a rigidez, que é quando a criança, as sensações estão na parte da sexualidade da criança, né? Quando ela começa a ter sensações, ela percebe que tem o órgão genital. Dependendo do que acontece nessa fase, em cada uma dessas fases, os traços vão ficando mais marcantes ou menos marcantes. E tudo isso o corpo mostra. Então, por exemplo, eu estou falando muito bem resumidamente. Muito resumido, de uma forma bem simples, como se eu estivesse explicando para uma criança. Uhum. Aí, por exemplo, a pessoa que tem o traço de esquizoide alto ou uma pontuação relativamente alta, ele se concentra muito na cabeça, a energia dele está na cabeça. Por isso, as pessoas que têm esse traço sentem muita dor de cabeça, porque ele fica pensando muito, ele é criativo. Às vezes, aconteceu uma coisa assim, aí ele pega aquilo e começa, e cria. Aí é como se fizesse uma pressão. Parece que vai explodir. É como se fosse causando uma pressão no cérebro. Então, eu falo para minhas pacientes assim, eu falo, imagine um canudinho com uma bomba lá no cérebro. Então, você tem um espaço assim, uma bexiguinha. Aí você vai dando pressão. Você começa a pensar, é como se fosse enchendo essa bexiga. Imagine a pressão que faz dentro da sua cabeça. Por isso, a pessoa sente dor de cabeça. Então, a pessoa chega para mim, eu tenho enxaquecas constantes. Não, aí eu falo assim, eu já sei que ela tem esse traço alto. Aí, antes mesmo de fazer a pontuação. Aí eu pergunto assim, você anda pensando demais no quê? O que é que está roubando seu sono? Aí a pessoa, é isso. Eu falo, então. E tem 3 tipos de problemas. Tem os que nós podemos resolver. Cabe a nós. Tem aqueles que dependem de outro. Não depende de você. Então, você faz sua parte e entrega. E tem outros que só Deus. Aí você ajoelha, ora
e entrega. Então, tem que é o que os exercícios, as atividades que eu vou fazendo durante a terapia. Eu vou ensinando a pessoa a fazer isso. Como praticar isso para que ela possa ter autocontrole sobre os traços, entender qual criança está chorando agora. Eu estou com dor de cabeça, tá? Então, é a minha primeira criança. O que eu devo fazer? O que é que eu Márcia, estou pensando? E quando a pessoa é criativa, também tem isso de Sim, muita dor de cabeça, porque né? é da... Porque não consegue criação, né? Tipo, você tá lá, você quer fazer o negócio, tá na sua mente. Igual esse dia eu fui desenhar. Porque assim, eu tô em fases, eu desenho, eu me empolgo, desenho um monte. Aí depois eu paro. Aí eu não quero nem saber. Aí depois eu vou desenhar. Daí eu fui desenhar e realmente eu tava. Tá aqui dentro da minha cabeça. Só que eu comecei a desenhar e não gostei daí. Sabe aquela criança que pega a massa e joga fora? Não quero mais. Desse jeito. Só que por quê? Por conta disso, eu tô tendo muita enxaqueca, muita dor de cabeça. E tem mais um traço seu na dor. Já vou falar qual é. Ai, meu A Deus. rígida, que é o último traço. Então, a rígida, ela é que executa. Sim. Entendeu? Então, cada traço, ele tem seu papel e todos juntos completam tudo que o ser humano precisa. O primeiro cria, que eu falei. O segundo traço, que é o oral, ele está relacionado à comunicação, a falar, ele percebe aromas, ele é musical. Os artistas têm esse traço alto, que você também tem esse traço. Sim. Aí o terceiro traço é o traço da estratégia. Então, são as pessoas que são muito boas em fazer planos, são estrategistas, excelentes em negociar, os CEOs, os negociadores têm esse traço alto. O quarto traço é o traço da organização, do método. Então, que gosta de tudo certinho, que gosta de ter o controle de tudo, não gosta que as coisas saiam fora do plano. E o último traço é o executor, que é o rígido. Sim. Então, assim, de olhar para você, você tem três Ai, traços meu muito Deus. fortes. Eu vou chamar ela de bruxa. Já está ganhando uma análise aqui, gente. Aí, por exemplo, você tem esse traço das ideias, que é o primeiro. Aí depois você tem a oralidade, que é o da comunicação, a simpatia, esse sorriso seu. E você é extremamente sensível. E você percebe você tem sensibilidade quanto ao outro. É o Sim. segundo traço. Tenho mais com outros do que comigo. Sim, praticamente. E o último traço que você tem é o da rígida, Sim. que é o executor. Então, quando esse traço está na dor, ele paralisa. Não faz nada. Ele não faz nada. Aí tudo que ele olha, não está bom. Isso não está bom, isso pode ser melhor, eu não faço nada direito, por isso você pega. Então, todos os traços têm que trabalhar em unidade. Sim. Então, Em equilíbrio. Isso. Vamos equilibrar aí, rigidez. Só que os traços maiores, eles precisam de mais tempo para atuarem, porque eles são mais velhos. Então, quando faz a análise também, eu mostro, né, o quanto que cada um tem e o tempo que cada um precisa durante o dia, porque tem isso. Então, se você não está gastando sua rigidez, a rígida também é o traço da conquista, da sexualidade, não a sexualidade do ato, mas do convívio com outra pessoa. Então, quando ela se sente traída, trocada, ou ela sente que ela está numa competição e perdeu, ela vai para a dor. Aí ela trava e procrastina. A rígida, prefere perder por WO. Ela não vai. Se ela não tiver segurança que ela vai para ganhar e para brilhar, ela não vai. Então, é muito interessante. Então, assim, já vou querer estudar a análise, viu? Quando você faz análise completa, assim, eu estou olhando o seu rosto, né? Nós estamos nos conhecendo agora, pessoalmente. Mas quando faz certinho, pontua tudo, traça o mapa da vida da pessoa. Aí, olha, eu digo, as melhores pessoas para você se relacionar, o ambiente melhor, quanto tempo você tem que dormir, quanto tempo cada traço seu precisa. Então, nossa, por exemplo, é muito interessante. Para você, eu falo assim, olha, você precisa de 1h15 minutos por dia dedicado à leitura, meditação, oração e ideias. Porque é o tempo que essa criança sua vai poder
mostrar as habilidades dela para você. Aí eu falo, a oral, que você tem bastante, precisa de 4 horas, 5 horas por dia. Aí o psico, talvez, eu falo, 40 minutos por dia. Quando você pega o seu dia e as tarefas que você tem para fazer e chama essas crianças, que eu falo muito assim, eu falo que eu chamo as minhas crianças, eu tenho bastante rigidez, né? Sim. Então a rigidez é super vaidosa. Aí igual hoje. Também quando ela quer se arruma. Quando não quer, não quer, exato. fica igual um mendigo em casa. Mas sabe o que acontece? É a oral. Nossa. A oral é o segundo traço. Então a oral gosta de conforto. Pijama, pantufa e um cobertorzinho e pipoca. Então você tem eles. Então, assim, lá fora você tem que levar rígida. Eu tô indo mais de desespero. Não é desespero. Porque é bem assim. Às vezes eu saio de casa, né? Quando eu venho pra gravar, daí o pessoal fala, nossa, é a mesma pessoa que tava aqui em casa. Porque muda completamente, né? Completamente. Então, a oral gosta de conforto. Ela não gosta de salto. Para ela, nossa, não precisa nem pentear o cabelo. Acordou pijama, pode ser o dia todo, com friozinho. Então, você está vendo como todos os traços têm que existir? Então, eu, por exemplo, eu falo para minha rígida assim, olha, amanhã nós vamos gravar vídeo. Você se prepara, eu quero você simpática. A rígida, ela tem um encantamento. Olha, né? Que legal. Que a gente precisa. E aí depois eu falo, você vai ganhar um presente no final do mês. E eu vou e compro, todo mês ela ganha presente. Aí, do que a minha gosta de acessórios, eu pareço uma árvore de Natal, né? Acessórios, de batom, de salto. Então eu falo para ela, eu vou precisar de você e você vai ganhar isso. A minha oral, todos os orais gostam de comer. Nossa. Demais. Pipoca em lugar comer comida gostosa, comida bonita. Ai, eu sou sushi, comida japonesa. Nossa. E aqueles doces maravilhosos. Meu Deus. Então é da oral. Aí Tô tentando cortar o doce da minha vida. Aí eu falo assim, eu vou te levar num lugar bem bacana. Aí cada traço gosta de uma coisa. Então, por exemplo, para eu levar todos os meus traços, então, o esquizoide gosta muito de livros, então eu vou na livraria, vamos supor, vou dar um exemplo. Eu vou na livraria Cultura, aí ele gosta. Lá tem um café maravilhoso. A oral gosta. Aí eu falo pro psico assim, olha, vou te levar num lugar bem bacana, que o psico gosta de lugar top, ele é o diamante dos traços, ele gosta da excelência, tudo do melhor. Eu falo, olha, lá vai ter um monte de gente bacana, você vai se sentir super bem. Eu falo pro Mazoca, nós vamos gastar tanto, porque ele é organizado e ele não gosta que saia fora do orçamento dele. Eu falo, nós vamos gastar tanto. E depois nós vamos trabalhar e recuperar e eu vou guardar o dobro. Ele se anima. Legal. E eu falo para a rígida, se arruma, meu bem, que você vai para os jardins. Então, todos eles vão. Que legal. Né? Então, quando você faz análise, que você sabe como você funciona, você sabe o que cada traço seu gosta. E toda vez que você se sente mal, às vezes, igual eu estava vindo para cá, de Uber, ele pegou o caminho que eu não queria. Ele foi parar em Osasco. Aí o Mazoca já começa a ficar bravo. Acho que eu ficar tenho nervoso. bastante desse Mazoca, Tem hein? também. Porque, olha, se sai as coisas do plumo, meu Deus, eu fico irritada. E aí eu já comecei. Por que ele não fez esse caminho? E aí a motorista assim para mim, olha, vai dar tempo, vai dar tempo. E eu tentando me controlar. Eu falei assim, nossa, que vontade de explodir, chamar ela de burra, porque ela não pegou o caminho que eu queria. Mas eu fui conversando com ele. Por que você não avisa a Nath, que vai atrasar um pouquinho? Porque aí eu já fui, eu me acalmando. Porque senão às vezes você briga com outra pessoa. Que não, né? Não tem nada a ver. Né? O que me atrasou não foi o que chegou, foram os outros 2 que cancelaram. Quer dizer, ela não tem culpa, ela estava fazendo o melhor caminho, mas a minha vontade era apertar o pescoço dela. Mas eu fui conversando comigo mesma e eu falei, eu tenho que chegar lá bem, você não pode chegar lá nervosa. Né? Então, assim, essas conversas mentais a gente tem com a gente mesma. Aí eu achei que eu tava ficando louca. Não! Só que eu não sabia dessa questão, né, das 5. Sim, né? são 5. Daí, às vezes, eu converso comigo mesmo. Porque eu sou muito assim, se sai alguma coisa do plumo, aquilo me irrita. Sim. Me irrita, porque eu sou muito assim, certinha. Daí, às vezes, eu converso comigo. Você não tem controle sobre tudo. Você tem controle sobre as suas ações, sobre determinado, né, acontecimento. Exato. Igual você. Você teve o controle ali de se acalmar e tal, para não descontar no outro. Porque senão a gente acaba descontando todo mundo, né? E a questão de muitas discussões, né? Eu trabalho muito com relacionamentos.
Então, a questão de discussões é isso. Às vezes eu estou com um problema que foi no meu trabalho. Eu não pude expor ou não soube expor. Eu pego esse trabalho e trago para casa. Então, eu chego em casa, às vezes, irritado, com fome. Gente, eu vou dar uma dica para vocês. Se vocês são casados, namoram alguém mais fofinho, deixa ele comer primeiro, antes de conversar. É importante. Porque se ele estiver com fome e irritado, vai dar briga. Porque a pessoa já está irritada. E para o oral, a pessoa que tem bastante oralidade, estar com fome deixa ele mais irritado. Então, o ideal é assim, espera a pessoa comer alguma coisa, chama para conversar comendo. Ou então, sabe assim, isso facilita muito as relações. É incrível, funciona muito e é transformador mesmo. Ai, que legal. Márcia, a gente vai aqui rapidinho pro intervalo e já a gente volta para continuar Combinado. esse assunto. Olá pessoal, meu nome é Vanessa, eu sou da Veja Personalizados. Você que deseja eternizar momentos e transmitir emoções para quem você ama, nós temos inúmeras opções. Temos diversos modelos de canecas, sendo elas de vidro, de porcelana com colher, jateadas, temos também xícaras para o cantinho do café, azulejos personalizados com suas fotos, quadros em MDF e temos a queridinha do momento, a caneca mágica. Conforme colocamos o líquido quente dentro, sua mensagem é revelada. Estamos localizados na região de Itapevi, dentro do estacionamento do Mercado Nosso Lar, no Parque Suburbano. Venha nos visitar, siga-nos nas redes sociais. Genuinamente, qual a primeira coisa que vem à sua cabeça? Dói, demora e custa caro? E se eu te dissesse que não precisa ser assim? Muito prazer, meu nome é Lucas Cussandra, sou um cirurgião dentista, pós-graduado pela Faculdade de Medicina de Harvard e hoje eu vou te mostrar como vai ser a sua primeira experiência com a gente. Vem comigo! Então, pessoal, depois que a gente colhe todas as informações da paciente, escuta todas as reclamações, os anseios, os desejos, a gente parte para a fotografia profissional. Qual é a ideia de usar a tecnologia na coleta de dados das condições clínicas do paciente? Fazer com que a nossa comunicação tenha a maior qualidade possível, porque a forma com que ela pensa e tudo aquilo que o dentista sabe precisa ficar claro quando é ela quem vai tomar as decisões. Então aqui a gente tem a condição da NAT de rosto, depois a gente tem a condição de boca, e a gente vai juntar todas essas informações para montar um planejamento onde a gente vai oferecer para a Nath tudo aquilo que vai de encontro com as atuais necessidades dela. Voltamos, quero agradecer aí a todos os patrocinadores do Natcast. Vamos voltar aqui, né, pro nosso assunto que gente, tá incrível, né, Márcia? É muita coisa, nossa, muito interessante. A minha cabeça já tá assim, né? Tá imagine. assim, pensando, estudando as técnicas. Ô, Márcia, fala um pouquinho, olha só, gente, ganhei esse livro aqui, ó, da Márcia. O nome do livro é O que os Homens Não Te Contam em Casa. Conta um pouquinho desse livro. Vou ler, olha, eu vou começar a ler hoje já, hein? Com certeza. Então, esse livro é resultado dos meus atendimentos
eu trabalho a análise individual, a análise combinada, que ela é muito interessante, porque o homem e a mulher fazem, aí eu trabalho separadamente, um e o outro, e depois eu coloco os dois no eixo. Legal. E depois une, faz um alinhamento e os dois seguem para a vida. E nos meus atendimentos, o que eu percebi? Pequenas coisas. Questões de realmente a pessoa saber se expressar para o outro respeitar, né? comunicação. E aí eu falei, gente, são pequenas coisas. Aí eu comecei a catalogar essas coisas. Só que eu tinha pouca demonstragem para poder fazer uma pesquisa. E aí um dia eu entro eu ando muito, só ando de aplicativo, entrei no aplicativo e o motorista estava discutindo com a esposa, porque ele ficou me esperando, porque eu perdi o óculos, e eu não podia sair de casa sem os óculos. Aí falei para minha amiga, vai lá, pede para ele esperar, que eu estou procurando óculos. Ela foi e falou, você pode esperar um minutinho, que ela está chegando ela está procurando o óculos, já vem. Quando eu cheguei, ele estava ao telefone, falando com a esposa, calma, eu já estou saindo, não sei o que, tal. Aí ele desligou. Aí ele, nossa, que difícil. Nossa, minha mulher é ciumenta demais, demais. Ela é controladora, está estragando o nosso relacionamento. E aí eu perguntei para ele, eu falei, qual pequena coisa que você acha que dificulta o relacionamento de vocês? Ele falou, olha, eu sou apaixonado pela minha esposa. Eu faço tudo por ela e pela minha família, mas os ciúmes dela mata. E aí tudo bem. Aí toda vez eu entrava no aplicativo, sentava, cumprimentava o motorista e fazia essa pergunta. Eu falava assim, olha, estou escrevendo um livro e será que você gostaria de se importa e me falar? Olha, eu mal fechava a boca e eles começavam. Que legal. Terapia no Uber. E eles começaram a me contar as histórias deles. E o bacana foi que foram homens de 18 a 70 anos, mas 60, acho que o mais velho, 72 anos. Caramba. E de todo tipo de idade, de profissão, de classe social. E eles foram me contando. Alguns, eu chegava no destino e eles, não, eu preciso terminar de contar para a senhora. Não, eu preciso terminar de contar. Que legal. Eu já tive uma ideia aqui, hein, gente? Ela falou assim, eu já falei, vamos gravar no Uber. Sim. A Márcia fazendo terapia com o pessoal. A terapia com os motoristas. E aí eu fui observando o comportamento deles, como que eles falaram tudo para mim, como que eles se abriram com uma pessoa, né, que não conheciam, em espaços de tempo de 20 a 45 minutos. Por que eles confiaram em mim? Então eu fui fazendo todas essas observações, foram mais de 180 homens que eu entrevistei. Caramba. E aí, o que eu fiz? Eu peguei os temas mais abordados por eles e perguntei, olha, eu posso contar a sua história, eu só não vou colocar o nome. Eles falaram, claro, pode. Teve um que falou assim, não, pode pôr meu nome da minha esposa, porque eu faço questão. Que legal. Assim, e eles foram muito abertos, muito acessíveis, né, quanto a isso. E o que eu percebi? Os homens sofrem. Sim. Os homens sentem dor. Os homens se apaixonam. Os homens querem ter relacionamento. E as mulheres acham que não. E, na verdade, não é isso. Eu coloquei o nome de todos eles, o primeiro nome. Aí, no final do livro, eu coloquei o nome de todos os entrevistados e eu peguei 10 temas principais Pode voltar mais uma página. Olha aí, o nome de todos eles. Nossa, que legal. E aí eu peguei os 10 temas que eles mais falaram e fiz os capítulos do livro. E aí eu coloquei atividades terapêuticas para a pessoa se perceber e para ajudar o outro. Uhum. Então tem uma citação bíblica, né? Sim. Tem o depoimento e tem as atividades. Então, são 10 depoimentos, 5
coisas que eles pontuaram, que faz um relacionamento dar certo, e 5 coisas negativas. Então, o livro está equilibrado, leve, os capítulos são curtos, tem as atividades para a pessoa fazer, se perceber, e no final tem meu e-mail. Se tiver dúvida, me procura. Eu sempre peço para mandar um feedback, né, do livro. Que as pessoas estão gostando muito, inclusive os homens estão comprando bastante. Eu até fiquei surpresa, né, porque eu achei que não, os homens estão comprando bastante para ler. Para dar de presente para a esposa, para Para namorada, esposa, para pra namorada, mãe. sim. Que legal. Ô, Márcia, vamos falar um pouquinho, né, dos perfis comportamentais. Mas eu queria que a gente desse ênfase, porque eu fiz, né, um storyzinho, pedi pro pessoal mandar as dúvidas e tal, porque é um tema novo que eu trouxe aqui no podcast. A gente sempre fala de conhecimento, de consciência, de terapia, né? E daí teve muita questão, muita pergunta sobre narcisista. Tipo, de pessoas estar lidando com o narcisista, como lidar, o que é o narcisista. Então, fala um pouquinho dos perfis, mas vamos dar ênfase na questão do narcisista, para ajudar o pessoal de casa. Exato. Então, o que acontece? Durante a infância, como eu falei para vocês, nessa primeira infância, são quando nós aprendemos por modelagem os perfis. Então, nós aprendemos com nossos pais, irmãos e parentes próximos, que são as pessoas com quem a gente convive. Hoje, as crianças vão para a escola muito jovem, né, muito cedo, já há algum tempo. Então, eles convivem com o professor, 2 professores, mas o mundo é pequeno. Nessa fase, as crianças vão aprendendo o comportamento dos pais. Caramba. É ali que começa. Depois vai para a segunda fase, que é a fase das experiências, onde a criança, o mundo dela amplia um pouco mais e ela começa a conviver com outras pessoas. Aí ela começa a repetir o que ela aprendeu. Dentro desses comportamentos, desculpa, tem o vítima, aquela pessoa que é totalmente vitimista, né? Sim. Tem os agressivos, os explosivos, tem os ajudadores, tem os narcisistas. Qual que é a diferença entre eles? A diferença não, eu vou falar como eles são formados, né? Sim. Então você observa o comportamento dos pais e tudo que você sente, você cria uma defesa para aquilo, para evitar a dor. Todo ser humano vive para evitar a dor. Então, vamos supor que você vive num lar disfuncional, onde os seus pais brigam muito. Ou você vive num lar onde o seu pai foi embora, te abandonou sua mãe. Ou ele é alcoólatra, ou ele é viciado, ele tem algum vício. É um lar disfuncional. Então, a criança vai procurando lugares para se encaixar de maneira que ela não sofra, que ela ajude. Então, ou ela se torna a filha boazinha demais. Para quê? O clima já está tenso. Se eu ficar boazinha, quietinha, não fizer nada errado, quem sabe a casa não fica em ordem. Então, ela vai para esse lugar, que é a boazinha, né? Eu não faço nada, eu não exponho as minhas necessidades, para mim tudo está bom. Porque eu não posso atrapalhar mais, já está tudo tão ruim, tão confuso. Tem a outra criança que ela não tem atenção. Então, o que ela precisa? Ela precisa ficar doente, chamar atenção para ela de alguma forma. E ela fica como? Ficando doente. Aí ela acaba virando a vítima. Que é a criança que você vê sempre que está internada, Frágil, dodói, caramba. tem problema de asma, problemas respiratórios, qualquer coisa ela pode morrer, né? Então ela desenvolve esse comportamento. Tem a outra criança que quer consertar tudo. Então ela fala assim, nossa, minha mãe, coitada, ela sofre na mão do meu pai, às vezes o pai é agressivo, às vezes o pai, né? Ela fala assim, eu preciso crescer logo, quem vai proteger minha mãe? Quem vai proteger meus irmãos? Então ela vai para esse lugar de controle. Para quê? Para resolver. Tem a outra que é aquela criança que só é criticada.
Nada que ela faz é bom. É só crítica, porque você é burra, porque você é feia, porque você é gorda, porque você não aprende nada, porque você deixa tudo cair, você não sabe comer, você cai. Então a criança vai para outro padrão. Eu posso voltar para falar sobre esses outros padrões. Hoje eu vou falar sobre o narcisista. O que acontece com o narcisista? Ele foi muito criticado e teve ou mãe ou pai narcisista. Existe uma diferença, existe o comportamento narcisista, que é patológico, e existe o padrão de dependência emocional narcisista. Vou falar um pouco sobre os dois. O padrão narcisista patológico, então o que acontece? Essa criança foi humilhada, foi criticada, ela não teve atenção dos pais. E aí o que ela faz? A autoestima dela é tão baixa que ela cresce e fala, ninguém vai fazer mais isso comigo. Ninguém se importou comigo. Ninguém se importou em me magoar. Por que eu tenho que me preocupar com você? Com a sua dor? Eu sou mais importante. Eu já estou ferido o suficiente. Ninguém chega perto de mim. Ele vai com um pouco de vingança. Tudo que eu sofri agora vão sofrer. A mãe ou o pai de um narcisista não deu carinho, não cuidou dessa criança, criticou. Então, a mãe era muito importante. Então, ela usava tudo que ela precisava para conseguir as coisas desse filho. Então, esse padrão comportamental narcisista patológico, ele vai... Pode acontecer também, Márcia, de um exemplo, os pais serem ausentes numa questão narcisista e tentar comprar a criança com presentes. Sim. Tipo, eu te dou dinheiro, te dou presente para ali... para não ficar aquele sentimento De de culpa. culpa, eu vou fazer isso para falar que eu não era uma pessoa frequente na sua vida, né? Isso. Esse não é o narcisista. É o padrão de dependência emocional narcisista. Então, o padrão tem cura, é só fazer tratamento, é tranquilo. O narcisista, ele quer ser importante para você. Entendeu? Então ele fica te comprando com presentes, te dando coisas, fazendo elogio, mas ele quer que você esteja totalmente dependente dele. Caramba. Entendeu? Então ele fala assim, nossa, olha, você vai sair com esse blazer hoje? Não, não tá bom, eu vou te emprestar o meu. Esse meu, olha, ele é importado. Coloca o meu, você vai ficar linda, mas com o meu blazer. Entendeu? Uhum. O narcisista patológico, você pode estar passando frio. O blazer é dele, ele não vai te emprestar. Aliás, ele até gosta que você passe frio. Caramba. E ele fala assim, sabe por que você está passando frio? Porque você não sabe cuidar das suas finanças. Cadê sua blusa? Por que você não comprou um blazer? Você não pegou? Agora você vai passar frio. O narcisista patológico, ele não tem empatia. Ele não sente pena. Ele não se importa com o outro, só ele importa, em todos os aspectos. A comida que ele gosta, o lugar que ele quer morar, o carro que ele gosta de andar, o ambiente que ele quer estar, é só ele não se importa com ninguém. As pessoas que estão à volta dele, ele diminui a pessoa, ele vai baixando a autoestima da pessoa, diminuindo e fazendo com que a pessoa seja dependente dele. Só eu vou gostar de você. Se eu não gostar, você tem sorte, porque você tem a mim, porque olha como eu sou especial. Então, você tem que dar graças a Deus de estar comigo, fazer tudo o que eu quero, porque quem seria você sem mim? Porque eu sou muito bom para você. Você tem que teve sorte. Você tem que fazer tudo o que eu quero, porque se não for eu, quem será na sua vida? Esse é o patológico. Qual que é a grande diferença? Existem graus, tá? São 5 graus, tem o 1 e 2. Qual que é esse grau 1 e 2? Então, por exemplo, ele é narcisista, ele não tem empatia com ninguém, mas ele ainda faz alguma coisa para os outros, desde que aquilo traga benefícios para ele. Por exemplo, vou dar o exemplo de um cachorrinho. Ele não quer um cachorro. A família dele quer um cachorro.
ele fala, não vai ter cachorro nessa casa. A filha chora. Pai, me dá um cachorro? Não, sem cachorro. Aí um belo dia eles vão num churrasco na casa de algum amigo dele, chega lá, tem um cachorrinho. Aí ele vira lá no churrasco e fala, filha, você quer um cachorrinho desse? O papai vai te dar. Nossa. E ele compra o cachorro. Não é porque a filha quer. É porque uma família de alguém que ele foi, que ele quer ser importante, tem um cachorrinho. A filha dele precisa ter. É assim que o narcisista pensa e funciona. Não é por causa da filha, é por causa dele. Então, como que a gente diferencia um do outro? O narcisista, esse padrão mesmo, controlador e doentio, primeira coisa, a pessoa não se percebe. Não percebe. Você pode falar, escrever, desenhar. Nunca escuta, né? Não, ele não sente. Ele não sente. Tipo, pra ele, ele é o dono da razão, certo? E vai discutir com o narcisista. Não dá para discutir. Não Sempre adianta. vai perder. Vai perder. E o narcisista, ele sabe bater, porque ele é muito observador. Depois eu vou chegar na conquista. Como é que você cai nas garras de um narcisista ou de uma, viu, gente? Tem mulheres também, não são só homens, não. Então, ele só se importa com ele. É difícil para as pessoas aceitarem que é uma doença, ele não se percebe. Você pode fazer o que for. Não vai mudar. Por quê? Porque ele não recebe ajuda. Porque ele não precisa. Entendeu? Por isso que é difícil lidar com o narcisista. E quem lida precisa fazer terapia, porque eu fiz 1 ano de terapia. Porque eu fui casada com... Você falou que foi casada com Eu fui casada por 4 anos. Ele me colocou no poço, na terapia, me afastou da minha família, dos meus amigos, do meu trabalho. Ele fez eu fechar meu estúdio. Caramba. Entendeu? Então, por que ele faz isso? Para trazer você só para ele. Porque você está nas garras dele, você vai fugir para onde? E a gente não percebe, gente. Vai indo gradativo. Porque no início é tudo bom, né, Márcia? Então, eu vou chegar na conquista. Meu Deus. Gente, então, sério. esse perfil, ele não procura ajuda. Não dá para acessá-lo. Por quê? Porque ele não precisa, ele é perfeito. No fundo, ele sente muita dor. Só que ele criou essa couraça, não é casca. É uma couraça onde ele fala, eu sou o melhor, tudo é para mim, se não for do meu jeito não me serve, e ponto, e acabou. Outra coisa, ele é muito observador, então ele vai te conquistando. Então ele observa você, tudo que você fala, ele concorda. Nossa, é verdade. E aí você começa a entregar tudo para ele. Você vai entregando seus traumas, seus medos, suas ansiedades, seus sonhos. E ele te dá aquela atenção, ele te olha, ele te puxa para perto, até ele te conquistar. Eu falo que é mais ou menos assim. Você está andando num parque maravilhoso, e o narcisista está lá sentado no banco, só te olhando. Todo dia você passa e ele olha. Ele sabe a música que você gosta, a comida que você prefere. Ele sabe o seu gosto, ele sabe seu medo, sua dificuldade, ele sabe seu sonho. Porque ele só vai te sondando. Ele é um excelente ouvinte. Tudo que você fala, ele concorda. E ele vai te puxando para perto, para perto, para perto. Quando você está ali, ele fala, peguei. Aí ele começa. Então, a pessoa fala, não é a mesma pessoa. Porque eles... Até confunde, né? Porque a gente fica assim... Será que é bipolar? É, porque fica assim, perguntando. Mas... E às vezes a gente não entende, né? Porque a gente fica se perguntando, a pessoa não era assim. A pessoa era agradável, a pessoa me escutava, ou a pessoa... Era amiga, era ali, era tal, apoiava. E de repente a pessoa... vira um monstro. Sim. Que é literalmente o que você falou. Começa a te julgar, a te criticar. Daí você vai começando... É tipo um dominó. Você vai perdendo as coisas, você vai se afastando das pessoas, Sim, da amiga, até você padrão. entrar ali num buraco, né, Márcia? Exato, é padrão. E o que ele faz? Ele quer saber como te prender. Porque, assim, imagine um carrasco. Ele precisa de uma vítima, senão ele vai bater em quem? Em quem ele vai bater? O narcisista, ele gosta disso. Ele sente prazer em ver o outro sofrer. Então, primeiro ele vem, conquista, descobre tudo, depois ele fala, agora você é minha presa.
Gente, é inconsciente. Ele uma não doença, percebe. né? É uma doença. Você tem, é aquilo que a gente estava até conversando esses dias. Você tem que olhar para a pessoa que é narcisista, porque você, né, não tem uma cura. Você aprender a lidar com isso. Essa é a grande dificuldade das pessoas que convivem com o narcisista. Aí, depois que você está lá, ele começa só a apontar suas fraquezas, suas debilidades, as suas necessidades, e tudo é culpa sua. O que ele faz com você é porque você deu motivo. Por isso ele está fazendo. Ele não é ruim, ele quer seu bem. A pessoa entra em parafuso. Tem carinho por você. Ele tem carinho por você. Inclusive, ele é a única pessoa que se importa com você. Porque depois que ele foi falando que seu pai e sua mãe são ruins, seus irmãos não são bons, seus amigos, ele começa a apontar o defeito de cada um. Importante, geralmente é a gente que fala para eles. Eles só acentuam. Então, a gente vai entregando tudo para eles, porque eles são excelentes ouvintes. E aí depois ele vai te afastando de todo mundo, e aí você está na mão dele. E aí ele fala, cadê seus pais? Ah, eles fizeram isso com você, lembra? Eles Na não sua gostam de infância. você na sua infância. Você lembra o que aconteceu com você? O que você espera ainda do seu pai e da sua mãe? Exatamente. Aí tudo parece que você está louca, que você que está doente e culpada de tudo. Então, se você já tinha um pouco de culpa, ele vai pondo mais peso, mais peso. Gente, depois de um narcisista, todo mundo precisa de terapia. Todos, todos. Aí, por exemplo, eu tenho um rapaz, filho de mãe narcisista. Então, a tendência é ser narcisista. Só que como está no começo, tipo, como eu falei, assim, grau 1, a pessoa fala, não, eu preciso de ajuda. Só que aos 40 e poucos anos. Quando a pessoa não aguenta mais, aí ela foi procurar ajuda. Eu tenho uma filha que tem um pai narcisista. Então, o que foi mais difícil para ela? Aceitar que o pai não vai mudar. Esse é dói, a né? grande dificuldade de lidar com o narcisista. Porque como é que você fica? Se eu fizer isso, será que ele melhora? Não melhorou. E se eu fizer outra coisa? Não melhorou. E se eu fizer isso? Então o problema está em mim. Porque nada que eu faça agrada a ele. E tudo que eu faço não é bom o suficiente. Tudo precisa de mais. Eu não sou boa o suficiente. Então, quando ela percebeu que, assim, apesar de ser narcisista, ele tem qualidades. Entendeu? Isso é importante também. Saber que o narcisista é um ser humano doente, mas ele tem qualidades. Então, foi isso que eu fiz com ela. Eu falei, vamos olhar as qualidades do seu pai. Ele não é só narcisista, ele tem outra. Vamos olhar para isso, vamos deixar o narcisista aqui, olhar as outras qualidades, você vai focar nas qualidades dele e entender que ele não vai mudar. Esse amor que você está esperando dele não vai vir. Não vai vir. Esse afeto não vai vir. Esse elogio não vai vir. Esse aplauso não vai vir. Mas reconhecimento, não, nunca, né? Reconhecer que o outro é bom, você não é. E por que, Márcia, que o narcisista, tipo, na frente das pessoas, ele, vamos supor, ele te põe lá em cima, te elogia Sim. e tal, você é isso, porque a tal pessoa é maravilhosa e não sei o quê, né? Ou vice-versa. E por trás, né? A gente fala por trás das câmeras, né? Sim. Por trás dos bastidores em casa. Por que daí chega em casa, ou até mesmo às vezes No tipo, caminho, já começa a rebaixar a pessoa. Então, porque quando ele te apresenta, você é dele. Sim. Entendeu? Então, como é que o narcisista faz? Olha, esse meu filho, ele joga futebol muito bem. Essa minha filha, ela é a número 1 na escola. Ela é a melhor. Ela só tira nota 10. Essa minha esposa, nossa, essa mulher, não existe mulher mais dedicada. Ela é tão carinhosa, né, amor? Vem te dar um beijo. Ele até leva a mulher em lugares bacanas. Para quê? Eu levei. Entendeu? Então, na frente dos outros, ele só elogia. Por quê? Porque é seu, é dele. É a minha mulher que é boa. Esse meu filho é muito bom. Essa minha filha é excelente. O meu cachorrinho é o mais educadinho. Ele não late, não avança, porque é dele. Então, é a imagem dele que está em jogo. Então, na frente dos outros, tudo dele é bom. Então, ele precisa elogiar você. Afinal, você é dele.
Para o quê? Autoafirmá-lo. Agora é isso que mata. Porque as pessoas não entendem e falam, gente, como que a gente estava numa reunião, me apresentou para os amigos, falou que eu sou inteligente, que eu sou uma mulher fantástica, entrou no carro, ele começa, nossa, você precisava ter falado aquilo? E narcisista é ciumento, Márcia? Tem ciúmes? Então, depende. Ciúme, não, né? Porque ele que é o mais importante. Não é ciúmes. Ele não quer te perder, porque ele precisa ter um alguém para judiar. E aquilo que você falou, né? O narcisista, ele não tem uma cura. Não. Sempre é. E como que a gente consegue lidar com uma pessoa narcisista? Então é assim, eu sempre falo que existem casos que não têm opção. Eu também cuido de uma esposa de um narcisista. Eles são casados há muitos anos. Ela já aprendeu a lidar com ele. Ela consegue manter ele sobre controle. Quando ele sai muito fora, ela fala, ai, eu vou ali e já volto, tá? Vai deitar. Sim. Então é assim, se você é filho de mães e pais narcisistas, você tem que entender que ele não vai mudar, ele não vai dar o que você espera e ele não vai perder a oportunidade de te menosprezar. Então você precisa ter um apoio emocional para conviver com isso, lidar com isso. Manter uma certa distância é importante, né? Então, se você é adulto, filho de narcisistas, você tem que visitar seus pais, sim, tem que honrar os pais, né? Não pode falar, não quero mais contato com meu pai. Não, tem que ser menos, não pode ser diário, semanal, aquela coisa, porque o narcisista, inclusive, exige isso de você. Onde você está? O que você está fazendo? Para o que você está fazendo, vem fazer isso para mim agora. Eles usam muito desse controle de vítima. Eles são capazes de falar que está doente, morrendo, só para o outro fazer o que ele quer. Então, você tem que manter certa distância e fazer um acompanhamento para elevar a sua autoestima. Porque desse mato não vai sair coelho. Então, você tem que aceitar isso. Aceitar, eu tenho meu pai ou minha mãe é doente, eu preciso ter um suporte para conviver com eles sem ser açoitado por eles. Eles açoitam. Porque eles te matam olhando no seu olho, né? Açoitam. Faz você sangrar. E eu falo assim, que o narcisista é assim, ó, ele chega bem perto de você, ele sabe exatamente onde é a sua dor. Ele pega uma faca fininha, aí ele olha para você assim nos seus olhos, ele começa a colocar a faca e fala assim, ó, tá vendo? É porque você fez coisa errada. Isso é pro seu bem. Então, você não devia ter feito isso. Você agiu errado, você falou errado. Eu estou fazendo isso pro seu bem, eu gosto de você. Você está sofrendo e ele está olhando nos seus olhos. A lágrima escorre assim, ó. E para ele, gente, ele não sente. É isso. Ele não sente. E tudo bem. Então, se você é filho de narcisista, se você é casado com narcisista, precisa de suporte. Você tem que avaliar se vale a pena ou se não vale a pena. Se você estiver em começo e você entende, ele não vai mudar. É só isso que a pessoa precisa entender. A parte mais difícil é entender que a pessoa não vai mudar. Em todos os casos. E ela não quer ajuda. Na verdade, é aquilo ela que não eu vai falo, ter. ela não aceita ajuda. Ela não precisa. Quem Sim. precisa é você. Então você tem que analisar o seu caso. E se você só namora, se você tem amigo narcisista, sai fora. Não tenta consertar um narcisista. Não tente. Ele não vai ser a pessoa que você espera. Agora, a questão que eu sempre falo. Por que você está tentando consertar um narcisista? Porque você está num padrão de dependência emocional que foi criado na infância por um pai narcisista. Então, você meio que aprende a lidar com o narcisista. E quando você encontra uma pessoa que tem esse padrão, você fala assim, será que se eu mudar ele, eu não consigo mudar meu pai, voltar lá atrás e mudar meu pai? Então, você tem que olhar para você. Por que eu estou nesse lugar? Por que eu estou convivendo com o narcisista, querendo mudá-lo, achando que o problema sou eu? Eu já contestei que ele é narcisista. Então tem que olhar para você, sempre, em todos os casos. Geralmente atrai por conta disso, Marcia? Sim. Por que a gente pode atrair um narcisista? Justamente por isso. Pela infância? Porque você está num padrão de vítima ou num padrão controlador.
que precisa. Então, se você já é vítima, desde criança, você já sofreu, você foi abusado, você foi a criança excluída, que não recebeu amor, você já sabe lidar, você é vítima, todas as pessoas têm pena de você. Se você cair na mão de um narcisista, você vai ser mais vítima ainda, só continua no padrão. As pessoas vão continuar com pena de você, aí você não precisa melhorar, você não precisa crescer, você é a vítima. Então, um atrai o outro. Né? Ou você está querendo o padrão narcisista, padrão da dependência emocional é assim: nossa, eu sou tão boa que eu vou mudar esse homem. Ou o homem pensa: eu sou tão bom que eu vou mudar essa mulher. E quem sabe quando eu mudar ela, eu não consigo ir lá para mudar minha mãe. Porque geralmente é assim: filhos de mães narcisistas, os homens têm problema, as mulheres também. Os homens procuram mulheres narcisista para ele controlar como ele não deu conta da mãe ou consertar como ele não conseguiu a mãe. E as mulheres pegam um homem narcisista, elas já sabem lidar também. Ela é a vítima, então ela fala: não, eu vou continuar vítima, já era vítima do meu pai, agora eu sou vítima do meu marido, e a vida que segue, aí ela fica doente, e a vida vai. Então tem que olhar muito para você, sempre eu falo isso. Você... Por que você está nesse lugar? Por que você atraiu tanto narcisista? Eu falo uma coisa que é meio forte, assim, o pessoal me chama de raio laser, viu, gente? Falam que eu vou direto ali na ferida, porque é melhor curar. Tá infeccionado, tá doendo. Vamos tratar logo? Porque tá ruim isso aí. Sai logo disso, né? Sai logo disso. Então eu falo assim: olha, primeiro eu vou dar uma limpada para tirar aí toda a sujeira, depois raspar tudo, ó, fazer a sutura e curar. Você vai ficar com a cicatriz, mas essa ferida para, porque fede. Por que as pessoas sofrem? Elas sentem dores profundas. Imagine uma ferida dessa dentro de você, o odor que você sente, a raiva que você tem. Porque é uma mistura de amor e ódio. Você ama o seu pai. Sim. Você ama a sua mãe e tem raiva das atitudes dele, do comportamento dele com você. Então, imagine essa mistura dentro de você, amor e ódio. Mas eu não posso sentir ódio. Ódio é pecado. Raiva, moça boa, rapaz bonzinho, não sente isso. Então você fica... Dentro de você, amor e ódio. Eu amo, mas eu odeio. Eu não quero esperar nada, eu preciso de tudo. Ele não vai me dar nada, mas eu estou esperando. Aí você vai muitas vezes lá, se humilha, aí apanha de novo, aí você volta. Então eu falo para as pessoas que eu atendo, eu falo assim: olha, o narcisista, ele tem um chicote na mão. Ele não vai largar esse chicote. Ele tem o chicote na mão, é como se fosse parte dele. Na outra mão ele tem uma luva. Então, o que ele faz? Ele passa a luva em você, aí ele vai te trazendo. Quando você está perto, ele dá a chicotada. Aí você corre. Aí ele vai de novo, passa a luva. Vem aqui, vem aqui. Quando você está perto, ele chicoteia. Então, se tem 3 tipos de mulheres. Uma mulher está em pé, com uma coroa na cabeça, plena. Tem uma outra mulher que está meio... agachada, assim, ela está cabisbaixa, e tem uma de cócoras, de 4. Quem o narcisista vai escolher para bater? A que está de 4. É você que tem que sair desse lugar. Sim. Se e dá perceber... uma dica, Márcia, assim, como que as pessoas, né, tanto a mulher, se ela está se relacionando com uma pessoa narcisista, ou o homem que está se relacionando com uma mulher narcisista. Como sair disso? Se a pessoa realmente quer sair, né? Porque às vezes tem difícil. gente que não quer sair. Então, primeira Mas é difícil, coisa, como você falou. você tem que se perceber. Então, você fala assim, ó, o relacionamento não é para sofrer. Sim. Não é. Nem filhos com pais, nem irmãos, nem namorados, nem marido, nem no trabalho. Nós vivemos relações, somos emocionais, nós estamos aqui para nos relacionar. Se essa relação está te fazendo mal, primeira coisa, está te fazendo mal ou bem? Analise. Faz uma lista, uma risca assim. Né? Eu faço uma atividade que é uma cruz. Então eu pego uma folha de papel e faço uma cruz. Uhum.
Em cima você vai colocar, se eu continuar nesse relacionamento, o que tem de bom, e embaixo o que tem de ruim. Se eu sair desse relacionamento, o que acontece de bom, o que acontece de ruim. Você vai listar tudo. Então, você está nesse relacionamento. O que está acontecendo de bom? Você está saindo para jantar 2 vezes por mês? E nos outros 28 dias? Você apanha? Coloca lá. Ah, ele me trata bem só na frente dos outros. Mas quanto tempo vocês ficam juntos? Quantas horas por dia? Se vocês ficam juntos na semana 6, 8 horas... Só nesses momentos que ele te trata bem, no resto te trata mal, só quando tem alguém perto, alguém olhando. Então você tem que analisar tudo isso. Aí depois que você pôs os prós e os contras, dobra a folha. Só olha para o ruim, porque bom é bom. Sim. E olha para o ruim. O que você suporta? Por quanto tempo mais você consegue suportar todo o ruim com ele? Uma vida para o resto da vida de ser menosprezada, diminuída, recriminada, o resto da sua vida. Do outro lado tá ficar sozinha, sofrer muito, procurar terapia e arrumar outro namorado. Fazer terapia, meu Deus. Entendeu? Mas é simples, só que tem que ser racional. É. Só que dói. Dói. E é principalmente porque é uma dor que você já tinha. Sim. Então, você vai ter que voltar nessa dor, que é o quê? O que o nosso cérebro não quer, né? Ele nos protege. Todos esses comportamentos nós criamos para nos defender das dores que nós tivemos lá atrás. Então, nós vamos criando mecanismos e comportamentos para nos proteger. No momento que você fala assim, eu vou romper, eu vou sentir tudo aquilo de novo. Só que você tem que decidir, sentir logo de uma vez, fazer logo essa cirurgia, essa limpeza, suturar, tomar medicação, falar, não, eu fiquei com essa cicatriz, eu vou para a vida ser feliz ou ficar ali. Imagine É uma tomando escolha, né? chicotada. Gente, ele tem um chicote na mão. Eu falo muito isso, eu falo, gente, ele nasceu com chicotinho, não nasceu, coitado, né? Mas ele cresceu com esse chicote, já faz parte dele. O narcisista não vai. Não muda, não Ele tem. nem percebe que é um chicote. Ele é tudo isso Como que que você ele falou. vai mudar se ele não percebe? E importante, é inconsciente. Olhem para os narcisistas de vocês com esse olhar. É. Que ele não tem consciência, está lá na terceira camada. Né? Nós temos o consciente. Ele não percebe o que tá fazendo. Não Mas às vezes percebe. ele faz com gosto, tá? Sempre. Ele faz com gosto. Não, Ele tem prazer em fazer aquilo. Sempre ele faz. Tudo que o narcisista faz é para o prazer dele. Sim. Quando ele come, quando ele se arruma, quando ele escolhe um filme para assistir, quando ele escolhe a pessoa, tudo é para o prazer dele. É que algumas vezes a gente percebe. Nas outras a gente acha que a gente quer pelo nosso. Nunca é. Legal. Nunca Ai, é. Márcia, nosso papo tá muito bom, muito bom. Ai, ai. Vamos ter que ter uma parte Vamos 2, que é voltar. bastante conteúdo. Fala aí pro pessoal de casa, sua rede social, onde te encontra, como faz para te encontrar, para fazer uma análise Uma aí. análise corporal. Então, a minha rede social, meu Instagram é Márcia Galo Analista. O Facebook também. O livro, para quem quiser obter o livro, no meu Instagram, ele também está na Amazon. Legal. E aí no livro, gente, eu não falo sobre o comportamento narcisista, porque esse comportamento é para consultório, gente. Sim. Não dá para... Agora, o padrão narcisista de dependência emocional, são 4 padrões e esse é tranquilo. Você percebe o seu padrão e eu te ajudo a sair desse padrão, te mostro por que você entrou no padrão. Por que você está nesse padrão controlador narcisista? Para se defender, para ser importante. Aí a gente chega no momento. Por que você foi para esse lugar? Chega lá, eu mostro para você, olha, você não é mais uma criança, agora você é adulta. Você não precisa se comportar mais assim. Esse comportamento tá te impedindo de crescer financeiramente, te impede de ter relacionamentos saudáveis, você está controladora demais, você só encontra homem banana, porque a mulher,
com esse padrão, é tudo Mulher Maravilha. Elas não gostam, mas são. Então, e esse padrão não é legal. No final você está cansada, ou está sozinha, ou está descrente dos homens. Então, isso trata tranquilamente os padrões Legal. de comportamento. E para você que está convivendo com narcisista, me procura que eu vou te ajudar a entender se ele é narcisista ou está só no padrão narcisista. E tem outros padrões de comportamento também, gente. É possível, é fácil e é só procurar ajuda, mesmo se não for comigo, com outros terapeutas, mas é preciso ajuda. Porque depois de conviver com o narcisista, eu fiquei 1 ano em depressão. Caramba. Eu tive problema na coluna. Então, sempre a gente precisa de ajuda e sozinha você não vai conseguir. Se você for homem, existem mulheres narcisistas, homens narcisistas, e nós precisamos olhar para eles com uma coisa que eles não têm: compaixão. Sim. É isso que eles precisam, compaixão. Mas não precisa conviver com eles, não. Tem que manter uma certa distância para você ser saudável, porque convivendo diretamente com eles, você não consegue. É isso. Legal, Márcia. Adorei Gratidão estar por aqui você com estar vocês. aqui. Obrigada para vocês. Compartilha. Né? Para você que chegou até no final desse podcast, curta, comenta, compartilha, manda para as amigas, para os amigos aí que pode estar passando por um relacionamento aí com um narcisista. E te espero no próximo Natcast. Tchau, obrigada.